Olá, meus queridos amigos e alunos da FAEF. Hoje eu venho trazendo uma colega que ela tem bastante experiência na área de biologia molecular, por isso eu acho que vocês vão aproveitar bastante a nossa conversa. Essa é a Marcela. Marcela será então a nossa palestrante da semana. Marcela, você pode se apresentar para nós, por favor? Claro, claro que sim. Eu sou a Marcela, sou bióloga de formação, eu me formei pela UFSCar, fiz o meu mestrado em fitopatologia em Botucatu, na Unesp de Botucatu, e agora estou fazendo doutorado em nível solteira também em fitopatologia. Mas, na verdade, o foco sempre é biologia molecular e genética, que acaba sendo a minha grande paixão. Maravilha. Então, hoje você escolheu qual tema para a gente trabalhar juntos? Então, Thalita, eu escolhi filogenia porque, na verdade, foi o centro das minhas pesquisas no mestrado, né? Uhum. Então, como eu também estou fazendo essa parte no doutorado, com alguns aprofundamentos, então eu trouxe hoje para os alunos a parte de análise filogenética, que eu achei bem interessante. Ah, então você vai contar para a gente o que que é uma árvore filogenética, então. Exatamente. Que delícia! É um assunto muito interessante, então tenho certeza que todos já viram algo a respeito e às vezes não associam um assunto com o outro. Então todo mundo conhece a história de Deus. Então a gente vai conseguir fazer uma associação interessante entre assuntos que já são conhecidos e o assunto que você vai abordar hoje na nossa palestra. Quando você quiser, você pode então compartilhar os seus slides com a gente. Tá, já vou fazer isso aqui então. Você tá conseguindo ver o slide? Sim, análises filogenéticas. A gente já Ok. Tá. Então, como eu te falei, eu trouxe essa temática de análises filogenéticas porque isso foi o ponto central do meu mestrado. E devido às aplicações, esse é um assunto da genética, porque geralmente quando a gente estuda genética, as coisas ficam muito na parte teórica, né? A gente começa a verdade. analisar as leis de Mendel e falar da ervilha, e aí a gente acaba não colocando isso muito em prática, não entende muito a prática da genética no dia a dia. Só que a genética ela está presente no nosso dia a dia, em coisas cotidianas, e a filogenia, o entender quem é parente de quem, ou o porquê uma espécie tem aquele nome, ou porquê uma espécie é a mais parecida com outra, isso tudo vem de análises filogenéticas, né? É, No isso é começo muito das importante, né? A gente saber quem é parente de quem, porque pode, Sim, por exemplo, uma resistência a uma doença, não é? exatamente. Então, assim, a aplicabilidade das teorias que nós vemos às vezes em sala de aula, essa então vai ser a prática dos conhecimentos teóricos. Uhum. Inclusive, os meus estudos relacionados à filogenia foram com fitopatógenos. E a ideia Maravilhoso. inicial é entender os fitopatógenos, onde que eles estão posicionados nessa grande ramificação evolutiva aí, e a Uhum. partir disso a gente entender como a gente pode tratar essas determinadas doenças. No meu caso, foram doenças fúngicas, né, do mestrado. Uhum. Então, a ideia inicial era se entender, se classificar esses fungos para se entender como a gente poderia manejar, ter um manejo adequado ali para aquele tipo de doença. Tá? Então, os seus estudos têm uma aplicação tanto na área agronômica como nas espécies florestais. Sim, sim. E pode Porque, na associar verdade, também a espécies ameaçadas de extinção, por exemplo? sim, claro que sim, claro que sim. Na verdade, quando você começa a entender uma espécie, a conhecer, ou pelo menos saber onde que ela está nessas classificações, muitas vezes a gente pode pegar exemplos de parentes de seres mais aparentados e tentar aplicar nessas espécies. Porque por serem muito parecidos geneticamente, muitas coisas podem funcionar. Então, a gente já tem, pelo menos, um início de uma pesquisa aí que seria muito interessante, né? Para que Sim, a questão prática seja um pouco mais palpável ou um pouco mais rápida de se entender. entendi. Esse desenho que você escolheu aqui para colocar no fundo, qual que é a história dele? Então, na verdade, eu coloquei como se fosse a filogenia de todos os organismos, né? Isso, E a gente pode apresentar as árvores filogenéticas, isso é bem legal, de várias maneiras, não é só Uhum. dessa maneira que a gente vê.
Inclusive, essa é uma maneira que fica até um pouco difícil e complicada de se olhar todos os pontos, até porque a gente tem muitos organismos aqui, né? Na Uhum. verdade, quando a gente começa a trabalhar com essa filogenia, a gente pontua alguns organismos ou um organismo para tentar se trabalhar, porque senão viraria uma bagunça, Sim, né? é que toda essa roda da vida fica realmente mais uma questão de mostrar a grandeza da biodiversidade que nós temos em todos os reinos presentes aqui no planeta Terra, né? Não, e além disso, o que eu acho muito importante de se falar também, que é muito bacana, é que aqui a gente consegue observar a relação que os organismos têm. Porque a gente tem que pensar, quando a gente fala de filogenia, a gente não pode não associar com a evolução, né? Os Uhum. organismos, eles evoluíram e por conta dessa evolução, eles se diferenciaram, de certa forma. Então, a gente tem que entender que a gente tem todo um histórico, a gente consegue estudar a ancestralidade a partir dessa árvore. E se a gente for pensar, se a gente for analisar realmente essa árvore, a gente vê que a gente tem um pontinho ali, que é um pontinho que é a base para todo o resto dessa cadeia, que é bem importante, né? Então, a Legal, gente maravilha. não consegue não associar a filogenia à evolução, senão seria um estudo furado, no final das contas. Maravilha. Legal, então qual que é a apresentação, assim, o ponto central da análise filogenética que você decidiu apresentar para a gente? Então, vamos lá. Primeiro, eu coloquei aqui, para que os alunos se situem na nossa apresentação e entendam do que eu estou falando, a primeira coisa que eu coloquei é uma definição de filogenia, que eu acho que é interessante, né? Uhum. Então, a gente não pode, na verdade, a gente tem que associar a filogenia com ancestralidade. Então, aqui eu coloquei, que é a história genealógica de um grupo de organismos. A gente tem que saber de onde o cara veio, quem são os ancestrais desse cara, né? De uma maneira bem natural de se falar assim, mas você Sim. precisa entender o organismo, saber quem são os ancestrais, e a partir disso você consegue é, ramificar essas espécies, né? E a partir disso também é que você consegue, esses ramos, eles mostram o parentesco entre elas. Então, isso também é importante. Então, aqui eu coloquei que a filogenia é a história genealógica de um grupo de organismos e uma representação hipotética de ancestral descendente. É uma questão de representar a relação ancestrais e as espécies que vieram a partir deles, né? E aí depois eu coloquei eu fiz um gancho, na verdade, para a gente começar a falar um pouco de biologia molecular, que é o seguinte, a filogenética, os estudos filogenéticos, eles estão baseados em estudos moleculares. E o que seria o estudo molecular? Seria o estudo dos ácidos nucleicos, né? Então a gente poderia ter estudo de moléculas de RNA, moléculas de DNA, e a partir desses estudos, a gente tenta, então, fazer uma comparação e entender quais são as diferenças, né? Porque o que é igual não vai mudar nada para a gente nessa situação. Então, a gente analisa quais são as diferenças entre esses grupos e, a partir daí, a gente constrói, então, todas essas ramificações que eu estava comentando, Então, tá? aquela aula que eu explico para o meu aluno o que que é DNA não é em vão. Nunca, Não nunca. é em vão. Ai, que maravilha. Para começo de conversa, a gente tem que pensar que a gente só está vivo e as nossas células só funcionam, e o nosso metabolismo celular funciona, e o nosso corpo está aqui, porque a gente tem essa molécula tão Maravilhosa. importante para a gente, tão maravilhosa. Né? Eu Sim. amo, eu sou completamente apaixonada em DNA. Se eu começar a falar de DNA, aqui a gente fica horas, porque para mim é o centro da minha atenção, assim. Só que é ele que é eu brinco que ele é o comandante da célula, ele é o centro de informações. Se a gente não Uhum. tivesse esse material genético, a gente não estaria aqui hoje para contar a história, para estar Com discutindo a certeza. heterogeneia, né? Ai, que bom. Então, pelo menos meus alunos vão ficar felizes que eles conseguiram estudar agora, então eles têm embasamento teórico para entender o que você faz na prática. Entendi. Isso é verdade. Vamos lá, pessoal. Ó, primeira coisa, para que a gente entenda como fazer uma filogenia, então eu falei para vocês que a gente precisa do nosso material genético. E para se estudar o material genético, a primeira coisa que a gente precisa fazer é obter esse material genético de algum lugar, né? Então, a gente levando em conta, lá naquela teoria celular que fala que os organismos vivos, além de células, eles possuem material genético,
Então, aqui eu posso comprovar para vocês que a gente pode extrair DNA do que tem vida, basicamente. Então, eu vou dar um exemplo da minha iniciação científica, que eu extraía DNA de um único ácaro. Pegava um ácaro pequenininho pelo microscópio e extraía DNA dele. Ai, que dó. Então, só que assim, já fiz extração de 1000 ácaros até chegar em um, sabe? Entendi. Então, o que eu estou querendo dizer é que se o ser vivo ele é dotado de células, ou no caso dos vírus, material genético, porque ele é celular, que a gente tem uma exceção aqui, a gente consegue, então, obter esse material genético de alguma forma, tá? E aqui, pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês uma análise, uma extração de DNA, que como eu falei para vocês, a ideia é se isolar esse material genético para que depois de isolado você trabalhe com ele. Porque se a gente pensar numa uma célula tem gordura, que são os lipídios, uma célula tem proteínas. Inclusive, quando a Thalita deu aula de DNA, com certeza ela falou para vocês que o DNA ele é enrolado em proteínas, né? Que são as histonas. Ou seja, a gente precisa desfazer essa associação para que a gente tenha essa molécula pura, para que a gente consiga, então, a partir disso, trabalhar o DNA, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando começamos esse tipo de trabalho é fazer a extração do DNA, ou seja, separá-lo de todas as outras, que a gente pode chamar de impurezas aqui, porque como não é o nosso objeto de estudo, seria uma impureza, né? Então, para isso, nós precisamos, a primeira coisa é lisar, ou quebrar, né, que eu acho que fica mais bonito aqui para falar, quebrar as células, ou romper, quando a gente trabalha com plantas, romper a parede celular, romper a membrana plasmática. Então, nós precisamos fazer com que essa célula exponha todo o seu interior para aquele meio que a gente desenvolve, porque, na verdade, nós vamos aplicando coisas para que a gente consiga obter esses componentes celulares e que não aconteça alguma degradação ou algum fator externo possa afetar o nosso material genético. Então, a primeira coisa que a gente faz, muitas vezes você macerar é apertar como se fosse bater alho, é o que você faz na sua célula. Com nitrogênio, no caso das plantas, né? Geralmente com nitrogênio e o cadinho, que é aquele que parece um negócio que amassa alho ali, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer uma força, um movimento mais mecânico, para que a gente consiga lisar, então, a gente consiga quebrar essas células, tá? Durante o meu doutorado, Marcela, eu fiz extração de DNA de sementes. E era muito difícil, porque quando a gente ia semente pulava, era assim, uma perda de material tão grande, mas era divertido, com certeza, mas era realmente bastante difícil, principalmente quando as sementes eram maiores, então na hora que você jogava o nitrogênio líquido e você tentava macerar, sempre perdia algum material, então é muito mais fácil o ácaro. Inclusive, por exemplo, eu tenho que fazer, eu macerei bastante planta, né? E quando você pega uma folha que é muito dura, é muito difícil de macerar. Eu imagino com semente, que você não deve ter passado nessa situação. Porque é um trabalho manual mesmo, né? Você tem que colocar força ali para que você consiga quebrar aquele material. Inclusive, no trabalho de uma amiga minha também ia ser, a gente tem que macerar a folha até ela mudar de cor, até ela ficar um verde mais claro. Porque não imagino tanto que a gente não tinha que macerar para deixar aquele negócio adequado para as próximas análises. É absurdo. Eu acho que o seu microfone deve estar encostando na roupa porque está fazendo um barulho de coisa que está em ativo. Peraí, então. Deixa eu tentar arrumar aqui. Melhorou? Agora sim. Qualquer coisa eu aviso. Beleza. Depois de muito exercício para macerar o material, a folha, a semente ou a... Sim. Aí a gente já coloca o tampão. O tampão, ele serve para inúmeras coisas. O tampão a gente tem um detergente, né? Para começo de conversa, a gente tem um detergente ali. Porque a ideia aqui, como eu falei para vocês, é separar o DNA do resto do material das células. Então, se a gente for parar para pensar na biologia celular, a gente tem que lembrar que a nossa membrana plasmática é feita de lipídios. A camada interna da nossa membrana é feita de lipídios, né? Então, a gente precisa eliminar esses materiais
Esses materiais eles precisam ser dissolvidos e deixar só o DNA. Então, para começo de tudo, a gente coloca um tampão, que é chamado de tampão de extração, né? Então, nesse tampão de extração, além da gente manter um pH adequado para essa análise, porque muitas vezes, Thalita, o que pode acontecer é que algumas enzimas elas começam a degradar aquele material. Inclusive, ela pode degradar o nosso próprio DNA. Sim, E ao invés de você separar o DNA, você vai ter um material degradado e você não vai conseguir utilizar. Então, a ideia é gerar um ambiente adequado para que você consiga separar o seu DNA do resto dos componentes celulares e mantê-lo intacto, né? Sem nenhum tipo de degradação. Então, para isso, a gente precisa ter um pH adequado, a gente precisa começar a separar com gordura e também a gente já começa nessa fase a decantar esse material genético. Então, é assim que a gente consegue separar. Enquanto as estruturas celulares elas ficam presentes no meio, a gente está tentando fazer com que o DNA desça e acabe precipitando ali, naquele tubinho. Esse tubinho aqui é chamado de tubinho de Eppendorf, né? Então, aqui o DNA, a tendência é ele ficar sempre embaixo do tubinho de Eppendorf, porque a gente vai centrifugar esse material. Então, tem aquela força de rotação e esse material é mandado para o fundo do tubo, né? Então, aqui, o que eu coloquei? Ó, a primeira parte é a lise das células. Esse material lisado, a gente tenta eliminar esses componentes, né? Tanto com o tampão, que é o primeiro passo, depois a gente começa a adicionar cloroformo e álcool isoamílico. Isso também é para tentar, porque assim, a gente tem que pensar que a gente tem que limpar aquilo ao máximo. Então, tudo que a gente conseguir tirar dessa extração e só deixar esse material genético vai ser garantia de um bom trabalho, porque não vai ter nada para tentar danificar esses resultados que a gente tem, né? Você falou que usa cloroformo. O cloroformo ele é muito popular. A escolha desses solventes está relacionada também com a propriedade do DNA que você está tentando extrair, correto, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente tem que pensar que os solventes, por ser um solvente orgânico, essas moléculas elas vão ficar ali. Só que o DNA, por conta do primeiro passo que é o NaCl, já começa a ser precipitado, né? Então aí a gente já tem os componentes celulares que estão sendo misturados naquele clorofórmio, né, e álcool isoamílico. E depois o que a gente tem que fazer? O nosso trabalho é retirar aquele líquido que está ali. Porque de uma pipeta, né? Exatamente. Como passa por centrifugação, tem uma caneta no formato da pipeta. Então, pessoal, é assim que você vai tirando, na mão. Exatamente. E aí, o que acontece é que quando a gente centrifuga esse material, nós vamos criando duas fases. Então, uma hora você tem que eliminar uma dessas fases e manter o material genético. No caso, primeiro, quando a gente coloca o tampão, a gente tira o sobrenadante que é do nosso interesse, porque aquele resto celular está todo ali embaixo. E aí a gente vai fazendo isso, vai separando essas fases e depois a gente começa a tratar com álcool. Por quê? Porque aí a gente acaba de precipitar todo esse material e tentar limpar o resto de proteínas, de componentes celulares que ficaram ali ainda, tá? Então, basicamente, se a gente for pensar num processo de extração de DNA, nós temos componentes compostos que são adicionados e aí a gente tem centrifugação, né? Essa centrifugação que vai fazer o papel de separação de coisas pra gente. No final das contas, nós temos etanol e o material genético, o nosso DNA, vou chamar assim agora, o nosso DNA ali no fundo do tubo. E a gente precisa tirar esse etanol, deixar secar o máximo possível e depois acrescentar água, tá? Essa água tem que estar autoclavada, tem que estar livre de substâncias pode ter algum micro-organismo que contenha também material genético e a gente acaba contaminando as nossas amostras por algum motivo. Né? Interessante falar também que esse protocolo que você agora passou para a gente pode ter algumas pequenas variações, né? Pode. Então, por exemplo, durante o doutorado que eu trabalhava com uma espécie florestal,
Eu tive que fazer o meu próprio protocolo, porque não existia ainda um protocolo de Uhum. ação de DNA de sementes de uvaia. Então, Aham. esses passos a gente pode fazer ainda pequenas variações de acordo com a característica da espécie que você está trabalhando. Uma espécie que tenha, por exemplo, muitos compostos fenólicos pode acabar impedindo a leitura. Então, assim, isso daqui é Sim. um protocolo geral para a gente conseguir Uhum. fazer a extração de algum material genético, certo? Inclusive, vou deixar claro assim, como essa extração de DNA ela tem inúmeros protocolos, inclusive tem alguns que são de kits, a gente compra o Caríssimos. kit, que são caríssimos e são maravilhosos, a gente não pode deixar de comentar isso. Uhum. Tem esses kits que você tem lá o tubo de Eppendorf, você tem um tubinho que você coloca ali e o material fica preso ali naquele segundo tubo que você encaixa. E ele é muito simples e é muito mais rápido, só que é muito mais caro, né? Uhum. Inclusive, geram resultados bons. Quando eu estava na iniciação, eu fiz teste dessas extrações, né? Então, como eu te falei, eu testei um ácaro, eu consegui chegar num ácaro só ou dois, já dependendo da situação, Uhum. mas eu testei vários tipos de protocolo para chegar na extração de um ácaro só. Então, por que eu não estou falando todos os componentes, o tampão, então eu só falei do clorofórmio? Que eu acho que é importante dizer por que o clorofórmio serve, qual é a função do clorofórmio nessa situação, mas também, como você falou, deixar claro que existem inúmeros métodos para se fazer isso, né? Uhum. Sim. Bom, dado o nosso material genético já está eluído, a gente chama o processo de eluição, que é colocar água ali, deixar ele hidratado, né, com água aqui, a gente começa as nossas análises, tá? A filogenia, ela se baseia em uma análise da biologia molecular que eu acho que para tudo a gente faz, que é a PCR. É muito difícil você não você ver um trabalho de biologia molecular que não tem a PCR. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Inclusive, está bastante famosa essa análise por conta de ser utilizado também para análise de Covid, não é? Sim, sim. Hoje em dia, inclusive o sequenciamento, né? O sequenciamento genético hoje, inclusive vi uma reportagem esses dias atrás, porque eu estou acompanhando bastante o Covid, o pessoal fazendo sequenciamento. E por que você faz sequenciamento? Porque se você souber as suas sequências de base que geram alguma proteína, por exemplo, você pode utilizar dessa técnica para gerar pedaços sintéticos de DNA, né? E aí a gente não precisaria passar por todo um problema aí para a criação de coisas, de vacinas e assim por diante, né? Não Entendi. precisaria só do vírus atenuado, a gente poderia criar, por exemplo, algumas sequências que gerariam proteínas e essas proteínas seriam reconhecidas Seriam pelas nossas reconhecidas. células Uhum. e aí por diante a gente conseguiria então desenvolver uma vacina. Quem sabe, Legal. né? Ai, Vamos. tomara logo, né? E aí, para se fazer a PCR, então, a gente precisa do material genético. A ideia de se fazer uma PCR é você amplificar, ou na verdade, multiplicar o seu fragmento de DNA de interesse, né? Então, eu quero trabalhar com um gene específico, eu utilizo de iniciadores ou primers, que na verdade, isso daqui é uma cópia do que vai acontecer nas nossas células, no processo de replicação, né? Para um processo de replicação, para que ele aconteça, um dos fatores primordiais são os primers, que são os iniciadores, né? Uhum. Então, a ideia aqui da PCR é a gente tentar simular o ambiente dentro das nossas células, essa função aí que o nosso DNA faz, que é a única molécula que consegue fazer isso, que é se autoduplicar, né? Então, como que a gente faz isso? Basicamente, a gente usa Eppendorfs pequenininhos, e eu vou Uhum. falar da técnica geral, que a gente sabe que tem variações, inclusive a PCR quantitativa, né? Mas falando da PCR convencional, que é qualitativa, nós temos então, a gente utiliza desses tubinhos de PCR, como eu estava falando antes, mostrei para vocês, e esses tubinhos a gente coloca coisas ali para imitar então o que teria dentro das nossas células. O que seriam essas coisas? O material genético, que é o grande
o grande ator aqui do nosso Você trabalho. extraiu naquele processo que você acabou de explicar. Exato. E aí a gente traz esse DNA, coloca num novo Eppendorf e junto com esse Eppendorf, dentro desse Eppendorf nós colocamos bases nitrogenadas, que são as DNTPs, né? Que na verdade, pessoal, se a gente for pensar na estrutura do nosso material genético, do nosso DNA ele é um polímero composto de monômeros, que são os nucleotídeos. E cada nucleotídeo, ele é composto, ele tem na sua composição uma base nitrogenada, que é a adenina, guanina, citosina e timina, falando do material genético de DNA, né? Então aqui a gente coloca esses nucleotídeos que são sintetizados em laboratório. A gente coloca água, porque a gente precisa de água para que essas reações aconteçam. Sim. O nosso material genético e os primers, que são os nossos iniciadores e que vão iniciar a nossa região de interesse, né? Eles que reconhecem, então, a sequência correta. Exato. E depois que tem esse anelamento de primers, que aí a gente tem o funcionamento de uma enzima, eu sempre falo que é a que a gente, se você esquecer qualquer enzima na replicação de DNA, você tem que lembrar dela, é a DNA polimerase, né? Importante. Exato. Sem a DNA polimerase, a gente não teria a realização desse procedimento. Então, a DNA polimerase é uma enzima que atua no anelamento de bases. Então, a gente só consegue construir outras fitas de DNA porque nós temos o primer, as bases nitrogenadas e a DNA polimerase, que é a trabalhadora, que é ela que une essas coisas, né? Então, a ideia da PCR é fazer com que o nosso DNA se abra e produza inúmeras fitas daquele pedacinho que me interessa, né? Legal. Daquele meu gene de interesse, daquele pedaço de interesse ali. E para isso, uma sacada genial, porque antes no laboratório o pessoal ficava na mão, mudando de temperaturas, coisas e tal. Hoje a gente tem um termociclador. O termociclador é um aparelho maravilhoso que foi criado para facilitar a nossa vida. Grandes invenções. Grandes invenções. E o termociclador nada mais é do que um aparelho que regula as temperaturas de acordo com o tempo que você quer. E você que vai colocar isso, né? Você que programa esse termociclador. Então, por exemplo, eu quero que o meu termociclador ele vá a 94 graus e fique por 2 minutos essa temperatura. Ele faz isso. Mas o próximo passo, eu quero que ele chegue a 55 graus e fique por 30 segundos. Ok, ele também faz isso. Então, essas diferentes temperaturas, nesses diferentes tempos, nós conseguimos programar essa questão no termociclador, né? Na verdade, você está simulando um encurtamento do tempo para poder fazer essa... Exato. Porque naturalmente no nosso organismo a gente não tem essa variação de temperatura, né? Você quer fazer bastante e mais rápido, por isso que esse controle de temperatura é importante dentro de uma situação de laboratório, correto? Sim, sim. Coisas que o nosso corpo levaria anos para ser feito e também não faria com essa eficiência, né? A gente leva 2 horas para ser feito aqui. Porque o que a gente tem que deixar claro é que nós estamos duplicando pedaços do nosso material genético, né? Se a nossa célula passasse por um processo de replicação, provavelmente ela replicaria toda a extensão toda do nosso DNA, né? Não a parte que você quer. Não só a parte que você quer, exatamente. Então, para que a gente tenha essa multiplicação, nós temos essas diferenças de temperatura. E faz todo sentido. Por quê? Porque, como eu falei, nas nossas células as coisas acontecem naturalmente. Aqui não, a gente tem que simular. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é o nosso material genético se abrir. Então, a gente chama isso de desnaturação, né? Então, as nossas fitas, o DNA como é uma fita dupla, ele vai se separar. E a partir dessa separação, então a gente tem essa desnaturação que o processo geralmente a gente coloca uma temperatura de 94, 92 graus ali por alguns minutos. Depois desse processo de abertura do nosso material genético, a gente tem o processo do anelamento dos primers, tá? Esses primers, eles podem ser construídos, nós podemos fazer os nossos primers, inclusive.
tem programas para que isso seja feito, né? Gente, a Uhum. coisa modernizou demais, né? E hoje Essa isso desnaturação, você falou, naturalmente, o que aconteceria com a gente é com a enzima helicase, correto? sim, sim. Nesse processo em laboratório, essa enzima também é atuante ou são outras coisas que fazem essa desnaturação? Não, a desnaturação acontece só por conta da temperatura, que Ah, chega tá, a entendi. 94 graus. Porque, na Tá. verdade, quando a gente desnatura o nosso material genético, a gente está rompendo pontes de hidrogênio, Uhum. né? Precisa Então, de entre altas as bases temperaturas nitrogenadas. para poder Precisa de altas acontecer. temperaturas para que isso seja feito. Ah, Quando a entendi. gente já fala de primer, o primer, além da gente construir, então eles acabam tendo temperaturas ótimas de anilamento, né? Então, você constrói seu primer e a gente tem que testar para saber qual é a temperatura ótima para que esse primer se ligue no nosso material genético, tá? A Uhum. partir do momento dessa ligação, que é então a questão do anilamento que eu estou comentando, geralmente vai de 52 até, sei lá, 58, 60 graus no máximo, assim, Uhum. 58 que é mais o Já é bem padrão. quente. Exato. Então, o que acontece é que quanto mais baixo, mais fácil de anelar, tá? A gente Uhum. tem isso também, porque a gente tem especificidades nessas bases, porque a gente vai construindo isso, né? Depois desse processo de anelamento, nós temos a extensão. A extensão, a gente tem o trabalho, então, da DNA polimerase, colocando todas as nossas bases nitrogenadas ali nos seus respectivos lugares. Lembrando que as bases nitrogenadas, elas se anelam e elas são complementares. Toda vez que a gente fala que uma base fala de uma base de adenina, se a gente for pensar no seu complementar, a gente pensa na timina. Sim. Se fala de citosina, a gente pensa na guanina, né? Então, só retomando. Depois desse processo de extensão, esse ciclo ele é repetido inúmeras vezes para que a gente tenha o máximo de cópias que a gente possa conseguir ali nesse processo, tá? E a ideia de se ter muitas cópias é porque provavelmente depois dessa análise a gente passa por uma outra que é uma análise de eletroforese, né? Uhum. Porque como eu falei, a PCR convencional ela é uma análise qualitativa, ou tem ou não tem, né? Sim ou Tá. não, é assim que a gente vê. Então depois disso, para que a gente tenha certeza de que as nossas análises foram feitas ou de que a gente tem aquele pedacinho do DNA que a gente quer ali, a gente passa Uhum. então por eletroforese. A eletroforese, eu não coloquei uma foto aqui, mas só explicando, ela é um recipiente que a gente tem então corrente elétrica passando por Uhum. ele, né, dentro de um tampão. E lembrando que as nossas moléculas de DNA elas são negativas, a ideia é você colocar, aplicar esse seu líquido que tem o DNA ali dentro, que já está multiplicado, dentro de pocinhos, porque na verdade a gente faz um gel que parece uma gelatina, né? Uhum. Então a gente aplica nesse gel, nesses pocinhos que a gente faz, e o DNA ele tende a correr. Por quê? Porque o lado negativo desse recipiente, ele empurra a fita, ele empurra as moléculas, e o lado positivo atrai. Então, a ideia é que ele corra esse gel e que a gente tente visualizar se existe a presença ou não daquele pedacinho que a gente quer, que a gente gostaria de ver, né? Sim. Esse pedacinho, assim, você acaba se baseando em estudos prévios, né? Então, Sim, porque alguém já foi lá e fez muitas coisas antes de você. Eu acho interessante, exato. a gente sempre fica dependente dos novos conhecimentos, por isso que é tão importante o incentivo da pesquisa básica. Então, às vezes, uma pesquisa que não necessariamente você vê uma aplicabilidade, às vezes, ligada à economia, ela está ligada a avanços tecnológicos que naquele momento é inimaginável, mas você tem benefícios que a gente não consegue nem mensurar o quanto que é um avanço na ciência e, consequentemente, na economia do país. Eu acho que o nome já fala, né? A gente tem um conhecimento base, é a base Uhum, para o resto. Se a gente não tem a base, como que a gente vai ter aplicações? Então, eu acho exatamente. que é extremamente importante e às vezes a gente até acaba se desmerecendo o estudo de a ciência básica, né? Uhum, E não se entende que para que você tenha modernidade, você precisa ter uma base primeiro, né?
Eu acho que a gente tem que começar a entender isso e aceitar um pouco essa situação, assim. Sim. Aí, depois dessa situação, então, eu analisei, fiz a minha análise de eletroforese e percebi que lá tem o meu material genético. O meu material genético, ele foi amplificado da maneira que eu queria, ele está adequado para as análises posteriores, então eu mando isso para sequenciamento, tá? O sequenciamento, ele é uma análise, na verdade a gente tem vários sequenciadores hoje, nós temos sequenciadores de nova geração, de segunda geração, esse daqui é o sequenciador de Sanger, tá? Esse sequenciamento, ele é um dos primeiros sequenciamentos, e só que hoje ele é muito utilizado, ainda ele é muito utilizado, e ele é muito eficiente, então ele acabou sendo mais barato, essas análises são barateadas hoje, então hoje ficou muito fácil sequenciar uma amostra. Antigamente era muito caro e hoje já não é tanto. Então a gente consegue fazer isso, tá? Então qual que é a ideia, pessoal? A ideia é que a gente coloque nessa nova reação, porque na verdade esses tubos são encaminhados para locais que são apropriados para se fazer o sequenciamento. Porque para se fazer o sequenciamento, você tem que ter uma coisa bem básica, que é um sequenciador, né? Sequenciador, só isso. E o sequenciador muitas vezes é uma coisa cara de se ter. Muitas vezes não é caro nem a compra do material, mas a manutenção desse material também se torna um pouco cara, né? Quantos Então, nós temos um equipamentos estão parados por falta de subsídio para manutenção? Então, às vezes, o instituto de pesquisa, a universidade faz a compra do equipamento e não tem, às vezes, um técnico responsável e aí o equipamento fica parado lá, Exatamente. perdido, porque junto com o equipamento, a gente também tem que contabilizar que existe a necessidade de uma manutenção, de um técnico responsável. Então, é como se você comprasse um carro e nunca levasse ele no mecânico. Não vai parar, né? É bem isso mesmo. Então, o que acontece é que a gente tem alguns laboratórios que possuem esse aparelho, conseguem manter esse aparelho, e eles cobram por essas análises, é claro, né? Senão não faria nenhum pingo de sentido. Mas a ideia base do sequenciamento é você criar uma situação propícia para anelamento de coisas de novo, tá? Então, quando a gente fala em junção de coisas, nós temos que pensar em bases nitrogenadas, mais uma vez. E essas bases nitrogenadas, além das convencionais que eu já tinha citado anteriormente na PCR, nós podemos falar também dessas bases nitrogenadas aqui, que são as DDNTPs, essas aqui, ó, DDTTP, DDCTP e assim por diante. Essas bases, elas são ligadas por fluoróforos, eles emitem luz, na verdade, e aqui, o que acontece é que essa base nitrogenada, porque quando a gente pensa no nucleotídeo natural, nós teríamos, então, o carbono 5' e o carbono 3'. Lembrando que é no carbono 3' que o novo nucleotídeo vai tentar se ligar, né? Só que esse carbono 3' aqui, ele perde oxigênio. Então, esses DNTPs aqui diferentes, além deles terem essa coloração que vai ser emitida, que são diferentes comprimentos de onda, eles não se ligam a mais ninguém. Então, o que vai acontecendo? Eles vão se ligando, porque a face lá, 5', ela tá ok, ela pode se ligar ao nucleotídeo anterior, só que a partir dele não tem mais ligação. Então, nós formamos aqui inúmeros fragmentos, e fragmentos de diferentes tamanhos. Se existe fragmentos de diferentes tamanhos, nós temos fragmentos de pesos diferentes também. Sim. Tá? O que vai acontecer aqui é que esses fragmentos, eles vão passar por capilares e eles são separados por peso molecular. Os menores, eles vão passar primeiro e os maiores, eles vão ficando para trás, porque são mais pesados, tá? Então essa cromatografia que você faz, então, é de massa. Sim. E aí, o que acontece? Cada fragmento que passa por esse capilar, ele vai ser lido por conta dessa estrutura que emite luz, né? E a partir do momento que ela emite luz, o computador, ele entende comprimentos de ondas diferentes. Só que nós temos programas já para entender esse comprimento de onda. Então, aqui, por exemplo, ó,
Nesse caso, ele está mostrando que o G é um cor-de-rosa. Geralmente a gente tem preto, verde, vermelho e azul, né? Que a gente vê as análises assim. Mas aqui está em rosa. Então, aqui a gente tem o G como rosa, o T como vermelho, o C como azul e o A como verde. Por quê? Porque são comprimentos de ondas diferentes. A partir do momento que esse programa entende que esses comprimentos de onda são diferentes, ele entende também que naquele comprimento de onda, então, eu tenho que colocar que aquilo é um G. Em tal comprimento de onda, eu vou colocar que aquilo é um T. Entendeu? Então, o computador, o programa consegue avaliar os comprimentos de onda e mostrar para a gente quais são as bases, a sequência de bases que está presente ali naquele capilar. A ideia é essa, tá? A partir disso, essa parte a gente não faz em laboratório, como eu falei, a gente manda fazer, né? Esses dados, eles são mandados para a gente. Então, o que a gente recebe? Um monte de letrinha. Um arquivo, um monte de letrinha. Basicamente. Quando a gente estava assistindo Matrix, um monte de letras. Não me lembro. Mas acho que meus alunos não vão lembrar de Matrix, que é coisa de gente. A gente está denunciando a idade nessa hora, né? É verdade. Então, o que acontece? Nós recebemos um arquivo com inúmeras, na verdade, cada amostra que você mandou vai ter um arquivo de texto diferente, você precisa trabalhar esse arquivo de texto, tá? Então, o que eu quero enfatizar aqui é a importância de se fazer um sequenciamento, tá? A gente só consegue fazer filogenia se nós temos esse sequenciamento em mãos. E por que eu estou falando isso? Porque a filogenia, ela se baseia em similaridades e diferenças entre o material genético de uma espécie e outra. É basicamente isso, tá? Legal. Então, como que são escolhidos essas regiões que são trabalhadas para se fazer essa filogenia? Basicamente, a gente pega regiões que a gente chama de regiões conservadas, que vêm desde os ancestrais até os tempos de hoje. Então, por exemplo, as regiões ribossomais, que formam os ribossomos. Os ribossomos, se a gente for pensar de novo na biologia celular, eles que geram novas proteínas, eles que fazem o processo de tradução. E essas proteínas servem para manutenção celular, né? Então, essa sequência, além de ser uma sequência com vários pontos que são conservados, nós temos vários pontos que se diferenciam também. Então, a gente pega sequências, no caso, nessa sequência do ribossomal, que a gente pode chamar de 16S ou 18S, quando a gente fala de eucariotos 18. A gente pode comparar essas sequências como nós alinhamos os pontos que são conservados, que são áreas que não se modificaram, e a gente começa a comparar as áreas que se modificaram. Então, a gente faz a filogenia por diferenças, por diferenciações. E essas diferenciações a gente pode chamar de mutação, né? Então, essas espécies, elas se diferenciaram ao longo do tempo e essas diferenças a gente vê a partir dessa combinação de sequências, então, tá? Então, para isso, a gente precisa fazer, na verdade, a gente precisa trabalhar essas sequências, ou seja, alinhá-las primeiro e depois tentar achar os pontos que são diferentes. Então, você manualmente, você coloca num programa essas sequências e esse programa ele vai fazer um alinhamento prévio, depois você vai trabalhando essas sequências para que elas fiquem alinhadas e a partir disso você consegue, por programas computacionais, então criar a sua árvore, tá? Depois desse alinhamento, o seu computador que vai ver quais são as diferenças. Porque a gente não está falando de 10 bases nitrogenadas, a gente está falando de muitas, né? Muitas vezes... Muito importante também a parte da bioinformática, né? Eu já estou falando isso para meus alunos, que a parte de bioinformática é extremamente relevante para quem quer trabalhar com genética. Exatamente. Então, o próprio programa, ele já vai colocar para a gente quais são os seres mais aparentados, tá? E aí, a gente, na verdade, o nosso trabalho nesses programas é avaliar, criar as árvores, porque tem diferenças metodológicas para se criar essas árvores filogenéticas. E a gente tem
que avaliar, então, essas filogenias, ver qual que se encaixou melhor dentro daquele seu estudo, a partir, como a Thalita já falou também, de estudos prévios, né? Porque nós temos sequências de comparação, a gente precisa comparar as nossas sequências antes, para ver se realmente é aquele organismo que a gente está trabalhando. E para se criar uma árvore filogenética, a gente tem que colocar uma coisa que a gente chama de raiz. Essa raiz são seres que são organismos que já foram sequenciados e que possuem aquela determinada espécie e que já tem aquelas relações aparentadas, né? Essas relações já feitas. E para a gente tentar comparar, então, a nossa árvore. Então, a gente precisa de uma referência, que seria a nossa raiz, tá? Legal, eu gosto muito dessa analogia de árvore, raiz, dos galhos. É muito legal, né? E Maravilhoso. querendo ou não, a gente consegue fazer o formato de árvore mesmo, se a gente quiser, né? Sim, sim. E aqui, Thalita, eu coloquei, então, como a gente pode analisar uma árvore. Então, aqui a gente tem os nós temos os galhos ou os ramos, né? E a partir daqui, a gente tem que entender como que isso como que a gente consegue olhar para essa árvore e entender o que acontece, tá? Então, aqui, ó, basicamente, quando a gente olha essa árvore aqui, a gente pode entender que o A e B, a relação deles é de um parentesco muito maior do que entre A e E, por exemplo, tá? E como que a gente sabe isso? A gente sabe avaliando aqui os nós e essas ramificações. Então, aqui, ó, nesse nó, nós temos, então, um ancestral em comum. Aconteceu alguma coisa aqui, pode ter sido processos de separação de uma população, e aí elas... Barreiras físicas ou mutações. Exato. Sim. E a partir desse momento, essa população começou a responder de maneira diferente, né? Ou processos de mutação mesmo, mudança de coloração, são N fatores aqui que podem acontecer, né? A gente tem que lembrar que genética e ambiente estão intrinsecamente ligados para gerar uma determinada característica. A gente vê isso no começo. Eu falo bastante a respeito da plasticidade fenotípica. Sim. E aí, o que a gente tem aqui? Então, nós temos os nós, que são ancestrais em comum, e esses nós, eles geram espécies diferentes. Ou não só espécies, mas a gente pode ter grupos diferentes. Eu estou falando de espécies porque eu peguei aqui um cladograma bem pequenininho, né? A gente poderia trabalhar aquele primeiro cladograma que eu coloquei né? Que a gente tem todos os organismos ali, então não tem cabimento. Então, eu coloquei esse para a gente entender mais ou menos o que eu estou falando, tá? Então, aqui nós temos separações de espécies, mas a gente pode entender que aqui teve um ancestral comum, então, que separou A de B. E aqui tem um ancestral comum que separou A de B, de C e D, e assim por diante, tá? Pensando que os ancestrais, eles são sempre, eles estão sempre o contrário da ramificação, né? Então, aqui, se é o final da minha árvore, a gente tem, então, aqui os descendentes, as espécies atuais, e a partir daqui para trás, então, a gente está falando dos ancestrais, beleza? Quando eu escuto, assim, os termos, tipo, essa espécie é mais evoluída. Nossa, eu quero morrer com isso. Eu também fico um pouco perturbada. O que você pode explicar, assim, de maneira mais fácil? O que significa, então, essa espécie mais evoluída? Então, na verdade, eu me incomoda escutar o termo mais evoluído, né? É o jeito que a gente fala no dia a dia, né? Então, vamos... inclusive, o que significa isso? Nem não necessariamente é porque é melhor. Né? Exato, é isso que eu tento trabalhar de sempre. Eu já escutei professores de biologia falando mais evoluído, eu fico doida quando eu escuto essas coisas. Por quê? A gente não pode falar que nada é mais evoluído. Nós estamos vivendo no mesmo ambiente, no mesmo tempo, né? Então, nós somos evoluídos quanto espécie humana, só que a barata ela é evoluída para aquele determinado local, para aquele determinado ambiente também. Então, assim, não tá tem... bem evoluída. Exato. Tá bem né? adaptada. Não podemos falar mais evoluídos. Primeiro porque a gente sempre atrela o termo evoluído com melhor, né? E a gente tem que pensar que processos de mutação eles podem acontecer a qualquer momento, com qualquer espécie. E o que a gente enxerga hoje são as espécies que deram certo. As que deram errado a gente não vê porque morreu, né?
Então, assim, passou por um processo de mutação e ela evoluiu? Sim, porque ela mudou. Só que ela conseguiu se manter no ambiente? Não. Por processos de seleção natural ou, sei lá, seleção Ação artificial, autópica. que seja. Exato. Aconteceu que essa espécie ela foi dizimada. Então, a gente acaba nem sabendo que ela passou pela existência da Terra, muitas vezes, né? Uhum. Então, quando a gente fala ser mais evoluído e atrelar isso a ser melhor, é um pouco complicado, né? E outra, como você disse, a gente não pode falar que nada é mais evoluído porque nós estamos vivendo agora nesse determinado local, nesse determinado tempo, e tanto a espécie humana, quanto a barata, quanto o chimpanzé, sei lá, qualquer espécie, Uhum. estão evoluídos para o ambiente que eles vivem naquele determinado momento, né? Então, a gente pode falar mais complexo, ou Mais mais adaptado. derivado, mais adaptado, dependendo da Uhum. situação, né? Uhum. Eu falo para os meus, sempre falo que a gente tem que falar sempre ou mais complexo, dependendo realmente da complexidade. Quando a gente fala de uma célula procariota com eucariota, a gente pode falar sim que a célula eucariota é mais complexa. A gente não Uhum. pode falar que ela é mais evoluída, né? A gente tem as Sim. bactérias aí para dar dor de cabeça ou nos beneficiar, que contam essa história para a gente, né? Uhum. Legal. E aqui eu coloquei como que os alinhamentos, na verdade, como que esses programas eles estudam isso, sabe? Mas é uma coisa bem básica, até porque existem inúmeros tópicos para serem selecionados, mas basicamente a gente tem cálculos de distância evolutiva e cálculos de parcimônia, tá? Então, primeiro a gente faz esse alinhamento que eu falei para você, e a construção de árvores, ela se baseia nessas análises. Então, quando a gente fala de análise de distância, é basicamente o seguinte: ao longo daquele material genético, eles vão analisando então todos os pontos que foram mudados a partir de uma sequência base, e a partir disso eles fazem basicamente uma conta simples, que é quantas bases que a gente tem, quantas diferenças foram aparecendo ao longo desse, né? Esse é um tipo de análise, tá? E aí a gente calcula a distância entre todas as amostras ou da minha sequência base com os outros, né? Então aqui eu coloquei 5 amostras diferentes, então todas são comparadas para a gente entender dessas, no caso, a gente poderia estar falando dessas espécies aqui, a gente poder entender onde cada uma fica, é basicamente fazendo então essa avaliação. Qual é a distância entre A e B, qual é a distância entre A e C e assim por diante. E a partir disso a gente consegue então criar essas ramificações, né? E aqui a gente tem que levar em consideração também algumas questões estatísticas que são interessantes. Por exemplo, aconteceu a mutação, só que a gente tem que levar em conta que a gente tem as fitas de DNA e que se essa mutação aconteceu em uma das fitas, se a outra fita continuou do mesmo jeito, a gente tem que pegar e entender que a gente tem, como eu posso falar isso? A gente tem variações que devem ser contadas. Eu acho que assim ficaria mais fácil de se falar, tá? E depois a gente tem a parcimônia também. Na verdade, a parcimônia é uma análise que ele fala o seguinte: eu quero analisar a quantidade mínima de mudanças para gerar uma diferenciação, Às né? vezes uma mudança de uma base não faria nada. Sim, exatamente. Você Uhum. ter uma mutação em uma base, muitas vezes pode não gerar uma proteína diferente, até porque a gente tem o famoso código degenerado, né? Uhum. Você mudando uma base, você pode ter o mesmo aminoácido, porque É os verdade. aminoácidos eles podem ser codificados por mais de uma trinca de bases, né? Sim. Então, aí isso também tem que ser levado em conta. Então, aqui, na verdade, ele faz um somatório desse número de diferenças e, a partir disso, desse somatório, que ele tenta entender, então, como cada organismo vai se comportar nessa ramificação. Como eu te falei antes, que eu acho importante falar também, é que a árvore filogenética nós vamos construindo e nós vamos testando. Tem inúmeros tipos para se testar, porque a gente está falando aqui de estatística, né? Uhum. Então, a partir de diferentes análises estatísticas, nós podemos ter diferentes árvores. Só que o que a gente faz hoje? Por exemplo, no meu mestrado eu fiz isso e no doutorado também. Você não constrói uma árvore de uma única sequência.
Porque, como eu te falei, a gente tem que entender quais são as sequências que são favoráveis para as nossas análises. Sequências de regiões conservadas, sequências que estão presentes nos ancestrais ou em espécies muito próximas, né? Então, hoje em dia, por exemplo, no meu doutorado, eu fiz análise de 5 regiões diferentes de material genético, porque a ideia é eu ver se nessa região 1, a região 2, a região 3, essa filogenia bate, para você chegar ao mais De próximo, fungos. sim, de fungos. Fungos que Para você. causam danos a que espécies? Então, na verdade, como eu já te disse antes, meu doutorado mudou várias vezes, né? Sim, Agora eu sim. estou trabalhando com fungos associados à seringueira, tá? Com coletótrico. Legal. Uhum, E aí o coletótrico na literatura a gente vê que o pessoal trabalha com várias sequências mesmo. Isso já virou praxe, assim. uhum. Então a gente pegou essas sequências que são estudadas geralmente para coletótrico e fez essas análises também. E agora a gente está no momento de entender as árvores e tal. Mas o meu Legal. mestrado, eu utilizei análise de mais de uma região também, e no meu mestrado foi bem bonitinho, as árvores se entenderam e deu Ah, que ótimo. certo, ficou tudo maravilhoso. E é As assim que a árvores se gente vai entenderam. chegando mais próximo da realidade, né? Ah, Porque, como eu falei antes, como a gente tem diferentes árvores e a gente pode ter diferentes resultados, quanto mais, qualquer análise, né? Você sabe disso. Quanto mais repetições a gente faz, ou quanto mais estudo a gente faz, mais próximo da realidade aquilo ali vai ser, sim. Importante a né? gente fazer bastante repetição. Até eu, quando eu tenho oportunidade de fazer alguma coisa prática com meus alunos, eu sempre digo a importância de ter mais de 3 repetições por conta da estatística. Quanto mais, melhor. Exatamente, é muito isso mesmo, quanto mais melhor, né? E Uhum. aí a gente tem então a importância desse tipo de análise, que foi que a gente comentou no começo, que é se entender uma espécie, se entender o grupo que ela está, e a partir disso a gente criar estratégias para se manejar. No meu caso de fitopatologia, e a partir desses estudos depois eu vou tentar começar a genética de populações, é entender se essas espécies que eu estou trabalhando, se elas são aparentadas, se ela é a mesma, se elas são clones, se elas não são clones, né? Então, assim, e a partir disso a gente tentar entender como que essa espécie chegou, se ela é endêmica do local, se ela veio de locais diferentes, e se ela veio, como que ela veio, tentar fazer um rastreamento desse tipo de problema, da onde surgiu, por que surgiu, e a partir disso tentar, então, sanar algumas dificuldades, porque a doença, se ela existe, ela vai existir ali, ela está ali naquela região, e a gente precisa, então, controlar aquilo de alguma forma, né? Sim. E Então, aí, às vezes, aquele controle, não só uma aplicação de defensiva ou alguma coisa nesse sentido pode resolver. Então, a gente tem análises mais aprofundadas e entender também qual é o tipo de molécula que é bacana ali, como usar. Se você entende a espécie, você consegue entender a prática, a partir de aplicação, a partir desse momento, né? A partir desses dados. entendi. Então, tem uma aplicação em diversas áreas, né? E não a parte de fitopatologia, é que você Não, associa não só a espécies agrícolas, como também espécies florestais, né? exato. Você já terminou os slides? Terminei, Thalita. Terminei sim. Então, vamos deixar aqui nossos rostinhos maiores, para a gente poder Sim. finalizar a nossa apresentação. Eu, particularmente, achei muito legal o seu trabalho, a sua apresentação, pelo ponto do qual muitas teorias das quais eu dei durante a sala de aula, né, coisas que são, às vezes, passa como desnecessárias num curso, de, por exemplo, de agronomia ou de engenharia florestal, por que eu tenho que saber as bases nitrogenadas? Por que eu preciso saber a enzima que está relacionada com a duplicação? Então, assim, é realmente a aplicação da teoria no campo que vai trazer um retorno para o produtor, para trazer uma espécie, então, que seja mais tolerante a uma doença, ou até um estresse hídrico, dentre outras aplicações que são muito interessantes. Sim. Essas aplicações, então, elas associadas a investimento também, né, na pesquisa e bastante experimento de campo, a gente vai conseguir chegar então a bons resultados que vai trazer benefícios para todos nós. Exatamente. Que legal, parabéns. Eu gostei muito Obrigada. da apresentação.
Antes de finalizar, você gostaria de falar alguma coisa especial para os meus alunos que gostariam de, então, atuar nessa área de biologia molecular, de genética? Eu sou suspeita para falar, porque eu entrei na faculdade por conta da disciplina de genética mesmo, né? Então, eu já sabia que eu queria trabalhar com material genético, eu queria trabalhar com vírus, então, eu, inclusive, fiz isso na minha iniciação. É uma área que é extremamente interessante, é extremamente promissora. Nós temos muitas pesquisas relacionadas a isso, as novidades elas são lançadas todos os dias, né? Então, a Uhum. gente tem, como pesquisa base, eu acho que a biologia molecular ela chegou e roubou a cena, porque a gente sabe que hoje tudo a gente tem análises moleculares, muito Sim. difícil um artigo, alguma coisa que não tenha isso, não, só tem análise, por exemplo, na filogenia ou qualquer outra, análises morfológicas ou análises visuais. Taxonomia, Exato. Então, possível. assim, é uma técnica base e a partir dela a gente pode fazer inúmeras coisas, né? Então a biologia Uhum. molecular ela acaba que facilitando a vida da gente em É 1000%, né? vida. Biologia É, molecular é vida. é bem isso. Ai, que maravilha. Eu também gosto muito. E durante esse ciclo de palestra que eu tenho proposto para meus alunos, eu espero que eles percebam a abrangência que a carreira deles pode alcançar. Então, pensar em Sim, muitas coisas diferentes, eu tenho certeza que vai ser muito útil esse conhecimento que a gente está trazendo nesse período de palestras online, que eu espero que eles estejam gostando, né? Eu tive a sorte de selecionar palestrantes muito bons, animados e principalmente que gostam do que faz. Eu acho que isso também é muito importante para manter a gente firme durante possíveis situações difíceis durante a carreira. Então, sim. nem sempre a gente vai estar numa situação que seja a que é a nossa meta final. Então, quando você é apaixonado pelo que faz, e esses momentos que são mais difíceis são mais fáceis de serem superados. Isso. Eu queria agradecer pela oportunidade de falar de uma coisa que eu gosto tanto Uhum. e fico muito grata por você ter lembrado do meu nome. Espero que vocês tenham gostado mesmo da palestra, espero que tenha sido proveitosa para os alunos e qualquer outro evento, se precisar, você pode me chamar, porque eu adoro falar sobre isso. Ai, Ficaríamos que horas ótimo. conversando sobre isso. Maravilha, então eu fico feliz que você tenha gostado do convite e fico feliz que meus alunos tenham tido a oportunidade em escutar coisas tão interessantes nesses dias que têm sido mais difíceis, então ficando em casa e adquirindo conhecimento é um bom método então para a gente crescer como pessoa e também como profissional. Bem, eu vou finalizar a nossa palestra de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a semana que vem tem mais uma palestra, pessoal. Beijo e muito obrigada!